Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo, e aí, minha pólvora, eu sou o André Arruda e esse é mais um Bom Dia, Bom Dia, Bom Dia pra quem? Bom dia pra você, bom dia pra mim, bom dia pra você, bom dia pra mim. Chegamos à metade da semana, é quarta-feira, quartou no quartil e mais um dia desses no Brasil. Pra começar, rapaz, o dia desgranhento esse, tá? Para começar, ainda bem que nós tivemos uma grande mobilização nas mídias sociais, também das entidades estudantis, tá? Porque teve um projeto malfadado aí de um deputado milico que quer propor que haja cobrança de mensalidade em universidade pública. Pensamento ridículo. É aquele pensamento neoliberal de corta custo, corta custo, corta custo. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, bem simples. Faculdade particular também tem bolsa de estudo gratuita. Ou até bolsa com desconto e os caramba quatro. Entendeu? Então, o acesso pleno à universidade pública é uma ação estatal bastante afirmativa para trazer desenvolvimento econômico e social nesse país, tá? Então, o deputado que tem esse pensamento ridículo, ele tem até uma frase que ele disse assim: quem não pode pagar, não paga. Quem pode pagar, paga. Mas eu tô olhando aqui uma matéria aqui do UOL sobre essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição. Então, se é uma PEC, então precisa ter, se eu não me engano, 2/3 dos deputados e dos senadores para que seja aprovada. Se depender dos deputados, realmente pode ser aprovada, porque nós temos um bando de vendidos, safados do Centrão dentro do Congresso Nacional, na Câmara. No Senado é um pouco mais difícil. Mas nós temos vendidos na Câmara. E aí a gente tem que botar esse povo tudo pra fora em outubro, tá, gente? A gente tem que botar esse lixo humano pra fora. Esse bando de vagabundo. Porque tem gente que fala assim, que vagabundo é o pessoal que tá fazendo que tá na criminalidade aqui. Não, os verdadeiros vagabundos estão em Brasília. Muitos deles estão em Brasília. É lógico que tem exceções que a gente precisa considerar aqui. Mas esse projeto aqui, ele não tem aqui exatamente quais são os critérios para definir qual é a gratuidade. Então, um projeto porque a questão da educação, ele não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. E se a gente entender então a questão da gratuidade, ele transforma-se numa política de governo e não de Estado. Então, se tiver um governo safado como esse que nós estamos sendo governados hoje, nós vamos correr o sério risco de haver uma restrição ao acesso à educação universitária. Porque tem gente que acha que é fácil estudar numa faculdade. E eu vou falar isso por experiência própria, de quem tentou e não conseguiu se formar numa faculdade pública. Você precisa ter tempo para estudar. Você precisa ter recursos de auxílio permanência para estudar. Você precisa ter opções de alimentação barata para poder estudar. Precisa ter bandejão, entendeu? Precisa ter tempo para se dedicar aos estudos, porque não é fácil estudar numa faculdade pública. O sarrafo é bem mais alto.
entendeu? E as regras de permanência também são rígidas. Então, se você não conseguir acompanhar, você jubila. Então assim, aí vocês vão dizer, putz, cara, você é um verdadeiro fracassado, né? Não, eu não sou um fracassado. Eu sou vítima de uma situação. E aí você vai dizer, ei, vitimista. Eu sou, de certa forma, vítima de uma situação que não me favorece, porque eu tinha que estudar e trabalhar. Ah, mas teve gente que conseguiu se formar estudando e trabalhando. Sim, conseguiu. Mas olha para as notas dessas pessoas e olha também o sacrifício que essas pessoas tiveram que fazer. Sacrifício de não ter tempo para se divertir, não ter tempo para fazer outras coisas, não ter tempo para namorar, não ter tempo para nada. A única coisa que podia fazer era estudar e trabalhar. E outra, é base também. A gente precisa ter base educacional. E base pedagógica. A gente precisa investir em mestres e doutores, mas a gente precisa que as universidades comecem a investir em pedagogia. Porque o cara que tem um título de doutor não é suficiente ser título ou doutor para poder entrar numa sala de aula de uma faculdade e dar aula. Não é simples. Então, essa PEC aqui é o cúmulo do absurdo, mas é o que eu havia dito há muito tempo, né? De que é a imagem e semelhança desse governo. É o governo que ele é irresponsável. Ele não assume para si as responsabilidades de transformar esse país. Ele simplesmente quer jogar a responsabilidade para os outros. E a gente precisa ter uma ideia aqui, um pensamento aqui correto, é de que a gente precisa construir o futuro. E construir o futuro depende de ações afirmativas para construir esse futuro. Amplo acesso à educação pública de qualidade em todos os níveis. Não palhaçada de homeschooling, não palhaçada de cobrar mensalidade de faculdade. Isso não é política de educação. Não vai trazer melhorias à educação. Vai trazer piora na qualidade da educação e também vai trazer restrições no acesso ao ensino superior. Então é exatamente o contrário que eles estão fazendo. E se eles estão fazendo o contrário, a gente é contra. Eu sou contra. Eu vou lutar contra essa palhaçada. Então, gente, seguindo aqui a canção, hoje também teve um negócio ferrado, gente. Houve uma operação no Rio de Janeiro, gente, em que morreram 22 pessoas. Mais um massacre. Para quê? Para o Cláudio Castro se vangloriar em cima de cadáveres? Que é o governador do Rio de Janeiro? Povo pobre de favela também vota, viu? Não pensa que tá tranquilo, tá favorável, que o pessoal da Barra da Tijuca vai votar em você, ou o pessoal lá do interior, e o pessoal da favela não vai votar. Vão votar e vão votar em peso contra ti. Porque quem mora na favela é gente. Eu fui na dentista, e ela reclamou do barulho, ela dizia assim, olha, eu tô indo no telefone, parece que eu tô na favela. Eu olhei para aquilo, eu pensei assim,
Melhor não falar nada. Porque a gente vê a favela como algo negativo. E, na verdade, a favela é um lugar de gente decente. Gente decente e marginalizada. Marginalizada há décadas, há séculos. E a gente precisa lutar para trazer dignidade a essa gente. Não é só mudar a nomenclatura de favela para comunidade. Tem que trazer infraestrutura, tem que trazer segurança, tem que trazer qualidade de vida, tem que trazer opções de trabalho para quem mora lá, tem que trazer educação, tem que trazer transporte, tem que trazer saúde, tem que trazer arranjos produtivos locais, tem que trazer pequenos comércios, tem que desenvolver aqueles locais. E não fazer o que eles estão fazendo. Invadir favela e meter bala. Como se isso fosse a solução dos problemas. Muito se fala de poder paralelo em favelas. Ou o tráfico de drogas, ou as milícias. Mas esse poder paralelo, ele existe porque o Estado não está presente. Porque o Estado trata a favela como um beco, como um gueto, um verdadeiro apartheid. E esse apartheid a gente tem que, tacar fogo. Fogo nos racistas, fogo. Aconteceu um fato no domingo que eu acabei não comentando. Estava ouvindo aí um outro podcast. Gente, vocês sabem que eu sou corintiano e eu sou LGBT. Nunca me senti tão ofendido com uma palhaçada de uma meia dúzia de burguês safado cantando gritos homofóbicos contra a torcida contra o time do São Paulo, porque foi um jogo de torcida única, no jogo do Majestoso na Arena do Corinthians. Eu acho que não existe coisa mais vil do que pegar a cor, a sexualidade, a religião como pecha para agredir as pessoas. Não faz sentido esse tipo de coisa. E assim, quando você entra no estádio do Corinthians, geralmente você compra o ingresso e você é identificado. Tem câmera ali. Então, assim, quem fez essa palhaçada tem que ser identificado e punido. Porque no Brasil, graças ao STF, a homofobia é equiparada ao crime de racismo. Então, tem que pegar esses homofóbicos e botar na cadeia para prender. Ah, mas isso é muito ridículo. Você ir para cadeia por causa de um xingamento? Você acha que palavra não ofende? Palavra ofende pra caralho. Principalmente usado de forma pejorativa, para reduzir a pessoa a nada. Mas, ao contrário, nós que somos LGBTQIAP+, nós temos que entender que, beleza, pode me chamar de viado, eu sou viado mesmo. Mas você não paga minhas contas. Você não serve a minha comida. Você
A você eu não lhe devo satisfações. Eu faço o que eu quiser. E me respeite. Bem, o Senado aprovou a ampliação do FIES e perdão de até 99% de inadimplentes. Aconteceu um problema sério em relação ao FIES por causa do seguinte. O FIES, houve um mau uso do FIES. E esse mau uso, ele fez com que pessoas que não tinham condições de pagar, ou pessoas que não eram público-alvo, né, do programa, fossem ingressar em faculdades particulares. E isso provocou aí um grande aumento de inadimplência. Então, assim, é necessário sim manter programas de incentivo, mas é necessário haver uma organização para que ele se torne mais justo e que seja ajustado a realmente quem precisa. O financiamento estudantil ele é para pessoas de classe média baixa, tá? Que não podem pagar uma faculdade mais cara, tá? Porque existem faculdades que não são tão caras, mas faculdades mais caras são objeto. Então, por exemplo, o cara que vai fazer engenharia, que vai fazer medicina, são faculdades caras. Então ter com que essa opção, né, seria de financiamento seria uma alternativa. Mas também tem um outro detalhe, chama-se crise econômica. A crise econômica que se seguiu fez com que fechassem muitos postos de trabalho. Então, pessoas recém-formadas não tinham acesso ao mercado de trabalho. O FIES, quando foi feito no auge do governo Lula e Dilma, foi no momento que havia uma condição econômica favorável. Então, acreditava-se que isso seria de longo prazo. Mas é lógico que o primeiro baque foi a crise de 2008. Mas o que se seguiu depois foi uma estagnação econômica, muitas vezes provocada pela pressão desse empresariado maldito que nós temos aqui no Brasil. E o fato é que muitas dessas pessoas não tinham mais condições de pagar. E aí deu ruim, entendeu? Aí teria que ter feito algum tipo de moratória, ter feito algum tipo de coisa, porque nesse caso o financiamento de um curso superior de alta qualidade, de alto gabarito, seria uma forma de fazer com que essas pessoas pudessem ter acesso ao curso superior e aí, tendo melhores salários, melhores condições, iriam para frente. Bem, próximo fato. TSE aprovou a primeira federação para as eleições, é PT, PCdoB e PV. Tá? O MDB confirma a candidatura do Tebet. O Moro diz que seria uma honra ser senador por São Paulo, mas não vai, para largar de ser trouxa. Dória decide não disputar cargo no Legislativo, nem deve voltar ao LIDE, que é aquela empresa desgraçada que ele inventou lá, que na verdade é uma empresa oficial de lobby político, né, de aproximar empresas da política. Né? E Metroviários aceita proposta e cancela a greve. Ótimo. Quer dizer, na verdade, assim, se houve aceito de proposta, vamos ver se esse acordo ele é favorável. Que mais? Mais um massacre. O atirador mata 18 crianças e 2 adultos em novo massacre escola no Texas. Tá? Então, o que dá gente imbecil armada? Né? Então é uma coisa. Já viu essa história aí do Aras? Ele deu um belo de um chilique numa sessão do Conselho de Conselho do Ministério Público Federal, quase foi às vias de fato com o colega. O cara tá subindo nas tamancas mesmo, velho. Porque sabe que vai perder porque sabe que o ano que vem, não sendo eleito o Bozo, ele vai perder o carguinho dele.
Vai. Nossa, o Ucrânia usa drone kamikaze para destruir tanque. Payday para isso. Já. Olha só, o ano que vem nós vamos ter um salário mínimo de R$ 1.212. Não vai ter aumento real. Então, vai confirmar, porque como essa inflação galopante que nós estamos vivendo, não vai ter. Nós vamos ter pela primeira vez um governo em que o salário mínimo vai valer menos do que entrou. Parabéns aos envolvidos. Encontro bilateral a Bolsonaro. Grande coisa. Tiririca deixa a eleição após Eduardo ficar com seu número. Eduardo Bolsonaro? Deus me livre. Ou seja, a estratégia de Tiririca não vai ter esquema Tiririca esse ano. E seu Eduardo, beleza, o Eduardo Bolsonaro vai se candidatar em São Paulo? Gente, segura, gente, que nós vamos ter um massacre, nós vamos massacrar esse povo. Vai ter muita votação contra esses caras, porque assim, vamos ser sinceros, o Eduardo Bolsonaro ele é do Rio de Janeiro, ele é um forasteiro. Ele não fez nada. Ele foi eleito por São Paulo nessa última legislatura, mas não fez nada por São Paulo. Foi só fazer lobby com o pai dele. Só isso. E usou o cargo, logicamente, para ficar de boa. Então, gente, vamos ser sinceros. Quem não faz nada pelo estado de São Paulo não faz falta. Então, tira para fora. Vamos lá, vamos tirar esse cara para fora. Eles não. E vamos encerrar aqui essa bagaceira. Quartou no quartil, é quarta-feira no Brasil. Olha só que coisa. Eu gosto quando as coisas acontecem, porque eu estava aqui conversando com um amigo sobre como é que é a questão do trabalho, né? Ele teve um problema no trabalho. Ele se sentiu desrespeitado. É uma pessoa boa, faz as coisas direitinho, mas ele foi provocado. Uma brincadeira que foi de mau gosto. E é lógico que ele realmente reagiu a tudo isso e queriam pedir a cabeça dele, porque o cara estava numa posição de comando. O modelo profissional no Brasil ele é muito personalista, tá? Então as pessoas costumam levar muito as coisas para o pessoal. E isso é um problema, porque atrapalha muito o que a gente chama de profissionalismo. Profissionalismo, é lógico que não pode, tem que saber se ponderar. Mas a gente não pode misturar dentro do trabalho coisas de pessoais. Ofensas pessoais. Eu sei porque no trabalho, às vezes, eu ouço coisas que me incomodam. Coisas, inclusive, que me ofendem. Tá? Mas o fato, gente, é o seguinte. Existem pessoas que apostam na mediocridade. Isso não apenas no trabalho. É no trabalho, na vida, na religião, na política. Apostam para manter um estado de domínio, de poder, é necessário reduzir o poder dos outros e não buscar aumentar as suas qualidades, os seus skills, as suas habilidades, para que possa ter o seu dom reconhecido pelos outros. E
E aí ele tem esse papel, né, de reduzir o outro a nada. E aí é que a gente tem que entender a importância da gente aprimorar os nossos dons. A gente precisa aprimorar os nossos dons. E a gente precisa evitar a mediocridade. Porque às vezes você fala assim, medíocre, sim, parece um termo pejorativo, mas a mediocridade, ele vem do médio, de estar na média. E às vezes estar na média não é suficiente. É claro que existem locais que você não se cabe. Eu mesmo estou num local que não me cabe. E esse incômodo, ele é natural e às vezes até saudável, porque nos impele a mudança. Mas não aceite a mediocridade. Não aceite ser medíocre. Não é aceitar a mediocridade dos outros, que às vezes existem pessoas que realmente vão entregar só aquilo que elas podem entregar. E isso não é um problema. O problema é quando você pode entregar mais, mas não entrega. Isso é um problema. Então, vamos ter esse entendimento de fazer o melhor que nós pudermos e buscar o melhor que nós queremos e buscar o nosso espaço, encontrar o nosso lugar. E isso tem a ver com você ir ao máximo que você puder. E se você fizer isso, certamente você irá vencer. Então, meu povo e minha polva, uma boa quarta-feira, que é a quarta-feira, metadinha dessa semana linda. Já está esquentando, eu saí na rua, já estava um sol. E os finais da tarde com aquele alaranjado lindo de se contemplar. Que seja essa beleza pura. Um beijo no coração de vocês, se cuidem e até amanhã, quinta-feira, episódio número 87. 88, não lembro, é muita coisa. Estamos perto do 100.